poderia falar da visita de Nixon ao presidente Mao? Então, para tratar sobre isso, é interessante que a gente fale, sobre essa questão da visita do Nixon ao presidente Mao Tse-tung, de quando o presidente Mao apertou a mão do Nixon, e, nossa, isso indicaria então que o presidente Mao capitulou, traiu a revolução, ou então as diversas teorias que existem aí de que não, o Mao ele rompeu com a União Soviética para se aliar com os Estados Unidos, então ele era um defensor do imperialismo Yankee, ou coisas desse tipo. Então, respondendo essa questão, em primeiro lugar, a negociação de dirigentes, de chefaturas, de chefes de países socialistas com dirigentes de chefes de países imperialistas, capitalistas no geral, é algo que acontece desde o primórdio das revoluções socialistas, desde a grande Revolução Socialista de Outubro, já teve, logo nos primeiros anos, a paz de Brest-Litovsk, que foi um acordo de paz selado entre Lenin e o líder imperialista da Alemanha na época, para encerrar a participação da Rússia na guerra. E por que eu estou citando isso? O que eu quero dizer com isso? Lenin, desde aquela época, ele formulou um preceito que seria extensamente utilizado pelas direções socialistas no decorrer das décadas, que é o princípio da coexistência pacífica. O que diz o princípio da coexistência pacífica? A coexistência pacífica, ela afirma que os países socialistas, os dirigentes dos países socialistas, devem buscar, no campo diplomático, estabelecer relações pacíficas e relativamente, dentro do possível, de não enfrentamento, dadas as determinadas condições, não enfrentamento direto militar, com países imperialistas. Por que isso? Para assegurar um ambiente internacional, uma relação internacional política favorável para a construção do socialismo naqueles países e para o desenvolvimento dos partidos comunistas naqueles países imperialistas, já que um país socialista que partisse imediatamente para enfrentamento diplomático contra esses países poderia ocasionar em diversas questões de embargo, de sanções e até de intervenções militares. Essa política, ela é universal? Não. Existem períodos em que ocorrem enfrentamentos militares entre países imperialistas e países socialistas. Esse princípio impede que os países imperialistas, que os países capitalistas infrinjam essas normas, esses acordos? Não. A Rússia soviética sempre teve a política de coexistência pacífica, mas ainda assim foi invadida por 14 potências imperialistas durante a Guerra Civil, foi invadida pela Alemanha nazista, foi completamente cerceada pelos países imperialistas. Ou seja, a gente vê aqui que essa política, ela busca criar essa condição, mas ela não é uma garantia imediata de que isso vai acontecer. E que, nesses casos, serve justamente como uma ferramenta para denunciar os países imperialistas, como a própria União Soviética fazia no pós-guerra, por exemplo, de que a União Soviética era um país que buscava a paz, ao passo que os países imperialistas cerceavam, atacavam a União Soviética e, por consequência, estavam buscando a guerra contra os países socialistas. Então, a gente vê aqui muito claramente que isso era um dos princípios aplicados na política internacional. Não era o principal princípio, não era o fio condutor das relações internacionais, e também não era aquilo que o Khrushchev tratou posteriormente, quando ele vai criar seus 2 todos 3 pacíficas, a chamada coexistência pacífica, vai aparecer para legitimar, primeiro, a defesa de que os partidos comunistas nos países imperialistas não podem fazer luta armada, sob o princípio da condição de manter as relações internacionais com a União Soviética favorável, e também de que os países de terceiro mundo não poderiam revoltar-se contra os países imperialistas, porque isso indicaria também acabaria com esse princípio da coexistência pacífica. Não. Os países socialistas sempre impuseram a luta de classes como mando de suas relações internacionais e nunca deixaram de apoiar os processos revolucionários e as lutas armadas de partidos comunistas em decorrer do planeta, mesmo que isso pudesse comprometer as relações diplomáticas. Isso é importante que a gente trate então. Então, dito isso, o Lenin teve que apertar a mão dos Nixons de sua época, Stalin teve que apertar a mão dos Nixons de sua época, inclusive figuras tão abjetas quanto Nixon, e diversas direções socialistas também tiveram que fazer isso, justamente para garantir uma mínima estabilidade internacional para que a União Soviética pudesse se desenvolver. Isso sem nunca abdicar da defesa de processos revolucionários, da luta antifascista, da luta armada de partidos comunistas,
né, da atuação da Internacional Comunista, da Comintern, do apoio a esses processos revolucionários, como foi o apoio da Comintern ao Levante de 35 aqui no Brasil, né, o Levante Popular Armado de 35, além do próprio apoio da União Soviética para a República Espanhola, né, quando todos os países imperialistas fecharam os olhos para a República Espanhola, a União Soviética foi lá e apoiou militarmente a República Espanhola e o Partido Comunista da Espanha, né. Então aqui a gente vê algumas gerais, né? Mas por que isso nos indica? Porque justamente o mal ter apertado a mão do Nixon, o mal ter tido relações com os Estados Unidos, não é uma coisa do tipo, como o próprio Rodia tratava, de que o presidente Mao estaria traindo os povos de todo mundo, de que o presidente Mao estaria se aliando com o imperialismo yankee. Não, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, né? O que aconteceu, né, naquele contexto foi justamente um reconhecimento por parte dos Estados Unidos da entrada da República Popular da China, enquanto governo da China, né? E a entrada da China na ONU, por exemplo. Então, na verdade, isso até o Ludo Martin, se não me engano, que trata, quem foi a China foi o Nixon, não o presidente Mao que teve que ir para os Estados Unidos, foi o Nixon que foi visitar a China. Né? Então esse reconhecimento foi uma concessão dos imperialistas dos Estados Unidos para o desenvolvimento da China na época, né? E a consolidação do governo da República Popular da China. Isso é um aspecto no geral. Tá? Agora, no particular, o que é importante a gente destacar? No particular, o que a gente pode identificar é que, principalmente a partir dos anos 70, começa a se desenvolver algumas políticas à direita nas relações internacionais da República Popular da China. Né? A direita, que estava perdendo franco poder desde que a Revolução Cultural havia se iniciado, começa a ganhar certas posições a partir dos anos 70, internamente bem tímidas, né? Internamente eles não tinham força suficiente para destacar uma linha política em boa parte do país, mas nas relações internacionais eles conseguiram, principalmente nesse caso até pela leniência de certos centristas, como era o caso do Zhou Enlai, né? Do Zhou Enlai. Então começa a se desenvolver políticas direitistas dentro das relações internacionais da China, né? Uma das expressões disso foi justamente o encontro, digamos assim, do presidente Mao com o Nixon em particular. Por quê? Porque, né, o que a gente pode verificar é que o presidente Mao nunca tratou disso antes e nunca tratou disso depois. E todas as vezes que ele vai falar das relações internacionais depois, ele sempre destacava o problema dos perigos de se desviar a linha política internacional para a direita. O que tudo indica na nossa análise é que o encontro, né, o aperto de mão do presidente Mao com o Nixon, o encontro do presidente Mao com o Nixon, foi uma imposição da linha direita do Comitê Central, que, conquistando parte do centro, voltava ali a ter certo poder no partido. Foi uma imposição do Comitê Central, e de que, ao impor isso ao presidente Mao, justamente como uma forma de desmoralizá-lo perante os povos do mundo, né? Desmoralizá-lo perante as massas populares, o chefe da República Popular da China apertando as mãos do chefe do imperialismo yankee, né? Foi justamente uma medida para desmoralizá-lo, e o que indica isso é que justamente o presidente Mao nunca comentou sobre isso posteriormente, né? Sempre que ele mencionava essas questões pontuais da política externa, era corrigindo os desvios à direita. Né? Então o que a gente indica é que justamente, de um ponto de vista geral, esse tipo de relação é comum, mas do ponto de vista particular, o que ocorreu foi justamente esse processo de uma virada à direita, da linha direita, dentro das relações da República Popular da China, né? Ainda que a China nunca tenha deixado de apoiar, né, as revoluções dos povos de todo mundo. Né? Então, isso era uma questão importante que a gente ia destacar, né? Mas que do ponto de vista geral, gente, assim, a União Soviética tinha aliança com a social-democracia alemã para armamento de ambos os países, né, e para troca de conhecimento militar. Né? Tanto que os próprios olavistas, né, os bolsonaristas e a reação mais ideológica aqui do Brasil, inclusive até uma história interessante, tem nada a ver com o assunto, mas eles afirmam que a União Soviética armou a Wehrmacht. Qual que era a alegação? Era de que eles pegam perigo, porque houve um acordo entre a União Soviética e a Alemanha, que foi de 1925 até 1934, se não me engano, que era um acordo de troca de treinamento militar e conhecimento, e tecnologia militar e tal. E aí o que eles afirmam, né, que então essa troca de conhecimento vai levar ao armamento do exército nazista posteriormente. Né? Então, Stalin financiou Hitler, Stalin financiou a Alemanha nazista. Não.
né? O que aconteceu foi que houve uma colaboração militar com a social-democracia alemã, e quando o próprio Hitler assume o poder, esse acordo acaba praticamente, né? O próprio pacto anti-Comintern impossibilitava esse tipo de acordo, e com isso eles vão afirmar que, mas então é porque aquela divisão das Forças Armadas Alemãs posteriormente virou a Wehrmacht. Não é uma mentirada, né? Não tem nada a ver. Mas o que isso nos indica é que justamente teve esse acordo, justamente de Stalin da União Soviética com os imperialistas alemães para troca de tecnologia militar, o que nunca implicou que o próprio Stalin não denunciasse o social-fascismo alemão e apoiasse o Partido Comunista da Alemanha, né, na luta contra o social-fascismo que se expressava na época. Social-fascismo enquanto expressão de social-democracia, que era a social-democracia alemã. Né? Então, no geral é isso, né?